E aí, Bigode, queria que você pudesse trazer então para a gente aí uma análise do que você achou desse confronto no sorteio de hoje à tarde, e depois a gente passa um pouquinho a falar sobre os outros confrontos também, para meio que desenhar essa final da Libertadores. Cara, assim, podia ser pior, tá? Existia a possibilidade de você pegar brasileiro. Existia 5 possibilidades de você pegar um brasileiro. Existia a possibilidade de você jogar um clássico carioca. E eu assim, existe duas visões para você, dois caminhos para você pegar, né? Um é de pegar um adversário difícil agora, ganhar, e se ganhar, você ganha casca pro restante da competição. Eu ainda acho que o time ainda não está pronto, tá? Acho que o time tem que mostrar ainda mais. Agora a gente vai ficar 12 dias parados. A gente sabe que para alguns times ficar parado treinando, para o Flamengo, nem sempre. Então, como o Flamengo ainda não me mostra essa regularidade, eu preferia pegar um time mais fraco. E aí, pensando em time mais fraco, é fugir de brasileiro, né? Fugir de um clássico contra o Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, fugir de um Palmeiras, que é a equipe mais regular dos últimos anos do Campeonato Brasileiro, fugir de um Atlético Mineiro, que hoje é a melhor equipe jogando bola, tá? Vamos pegar nos últimos 5, 6 jogos, tá? Por mais que o Atlético Mineiro tenha perdido, tem 3 jogos sem vencer, né? O Atlético está 3 jogos sem vencer. Ele perde da Libertadores, perdeu perde para o Penharol. Perdeu para o Penharol, para o Sport e para o coisa. Enfim, o Atlético Mineiro vem apresentando... O último jogo foi empate, Bigode. Empate contra o Bahia. Contra o Bahia. Fugir talvez do São Paulo, e aí ver até a debate entre eu e o Cleitinho, que eu não acho que São Paulo isso tudo. Cleitinho já acha que São Paulo está vivendo um bom momento. E fugir do outro do Grêmio. Enfim. O melhor cenário era enfrentar o Júnior Barranquilla. O segundo melhor cenário era enfrentar o Bolívar. O que traz contra enfrentar o Bolívar? É a porra da altitude. Hoje, de todos os times que têm uma altitude considerável, que normalmente são bolivianos e equatorianos, hoje eu considero o Bolívar o melhor time. Tá? É diferente do The Strongs. O The Strongs ainda está muito pautado em cima de altitude. O Bolívar já é um time que é muito forte na altitude e é um time que determinados jogos consegue competir fora. Foi assim ano passado, ele fez 12 pontos, ou seja, ganhou um jogo fora, e está sendo também nesse jogo agora, né? Ganhou do Palestino fora na primeira rodada, tal. O lado negativo é isso. Você vai enfrentar uma equipe com situação adversa, jogar o segundo jogo lá na Bolívia, ou seja, a gente estava conversando para ficar tranquilo, não é tranquilo, normal. Uns 4 gols de diferença seria o ideal, tá? Para a gente jogar um pouquinho melhor diante da altitude. Só que, por outro lado, eu também vi como um positivo, que é o fato de a logística da Bolívia já ser conhecida, o adversário já ser conhecido, jogamos 2 vezes contra eles. O efeito da altitude de 4.000 e caralhada já foi conhecido pelos jogadores. Então, é um time que a gente já conhece, velho. Tanto jogando dentro quanto jogando fora de casa. E aí tem que trabalhar, né? O scout lá, a parte da fisiologia e até a parte técnica para tentar. Peraí, fizemos 2 jogos recentes. Tem que alguma coisa sair disso. Então, acho que o adversário foi bom. Não foi o ideal, mas foi bom. E o chaveamento melhor ainda, né? Se o Flamengo passa, o Flamengo enfrenta o vencedor possivelmente de Grêmio e Penharol. Ou de The Strongest e Penharol, não é isso? Pode ser The Strongest e Penharol, não é isso? Não, o primeiro isso. Tá lá. Não é? Ou não, o primeiro tá aqui. Pode ser o Watchpato também, Bigode. Pode ser o Watchpato também. Ele pode vencer do Grêmio. Vencer o Grêmio, a gente pode pegar o Watchpato ou o Penharol. Então assim, eu acho que são adversários bons. O Grêmio não é isso tudo. É um time brasileiro que a gente tem que tomar cuidado. O Penharol é mais a tradição, apesar de ter vencido também o Atlético Mineiro na primeira fase. Mas acho que são adversários bons no sentido de dá para passar. Vai ser difícil, mas dá para passar. E ainda juntando isso do outro lado, para você buscar uma semifinal,
o time que mais assusta, assim como o Flamengo assusta o Palmeiras, tá? Eu tô falando assustar no sentido de, peraí, eu vou enfrentar um grande. É o Palmeiras. Eu sei que eu respeito o Botafogo, acho que o Botafogo pode passar pelo Palmeiras, provavelmente não, mas pode passar. O São Paulo não vejo essa força toda, e o Nacional eu ainda prefiro ver um pouquinho mais, porque o Nacional estava num grupo, eu considero um grupo mais fraco, né? Onde ele passou em segundo lugar. Gostei, cara. Gostei, dá para trabalhar isso aí. Podia ser pior, tá? Podia ser pior. Ah, sem dúvidas, Bigode. Se a gente for fazer um ranking aqui, sem dúvidas dava para ser bem pior. Podia enfrentar o Palmeiras, podia enfrentar River Plate, Atlético Mineiro, o próprio São Paulo, por mais que você ache que o São Paulo não é tudo isso, até porque falta muito para o confronto, e nesse ponto eu até estou contigo, mas ainda assim é um duelo complicado. A única coisa que me pega um pouquinho, Bigode, é a questão logística. Ter que viajar para enfrentar uma equipe na altitude, sabe? Dentre os primeiros colocados, dava para fugir um pouco desse cenário pegando o Júnior Barranquilla. Mas aí é aquilo, Bigode. Tu pega um Júnior Barranquilla e aí o teu próximo caminho seria Tajeres ou River Plate. Seria muito pior do que pegar um The Strongest, né? E mais uma vez o Flamengo pode ter uma dupla viagem para altitude, né? Caso o The Strongest seja líder. E aí, mais uma vez, a gente repete. E aí, vamos lá, fazer um diagnóstico aqui, Bigode. Eu não preciso nem olhar o histórico. Se o Flamengo bate campeão dessa Libertadores pegando Bolívar 2 vezes, Milionários e The Strongest, seriam 4 equipes de altitude, mano. Eu acho que nunca um time teria sido campeão, né? Pensando nesse sentido, tendo tantos confrontos na altitude. Então, assim, eu concordo. Acho que é um confronto bem honesto, mas, Bigode, os caras vão vir para se fechar, vão fazer aquele joguinho com um regulamento debaixo do braço, vão parar o jogo o tempo inteiro, vão catimbar o jogo o tempo inteiro, porque eles já perceberam que na trocação no nível do mar não dá para eles. Se eles tentarem jogar bola, vai ficar ruim pro lado deles e a gente vai golear. Então, sendo muito franco com vocês, o Flamengo só passa se fizer um bom jogo na primeira partida. Porque eu acho muito difícil a gente conseguir vencer no jogo da volta, tá? A altitude é cruel, cara. É cruel e não é por conta de oxigênio. É por conta da dificuldade de você trocar passes. E esse time do Flamengo é um time de troca de passes. Isso dificulta muito o estilo de jogo do Flamengo. Não estou dizendo que é impossível. Só estou dizendo que se o Flamengo tiver a dificuldade, da mesma forma que foi o Olímpia, Bigode, a gente não goleou o Olímpia no jogo da ida e na volta, infelizmente, acabou eliminado. Eu acho que são 2 cenários. O Flamengo conseguiu um bom primeiro jogo e passar com o primeiro jogo, ou repetir o que aconteceu com o Olímpia no ano passado, cara. Eu espero de verdade que a gente passe, porque essa Libertadores, os times brasileiros não estão ainda voando. Então, tem chances do Flamengo começar a trilhar um caminho de campeão. Mas, para isso, cara, vai ter que fazer um primeiro jogo muito bom, cara. Sendo muito sincero com vocês, galera. O primeiro jogo vai ter que ser melhor do que foi o jogo da ida aqui, cara. E, assim, o resultado pode ser igual, mas o Flamengo vai ter que mostrar muito mais, porque o jogo do Bolívar nessas oitavas de final vai ser um jogo de regulamento debaixo do braço, mano.